Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Conseguiram ver todo o conteúdo? Conseguiram responder a todas as perguntas? Houve alguma dúvida? Vamos fazer uma correção desses exercícios, ok? Vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente estudou sobre a abordagem clássica da administração científica e teórica clássica, né? A administração científica do Taylor e a teoria clássica do Fayol, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. É um assunto que todos os alunos do curso de administração, seja graduação, seja técnico, devem ter conhecimento, né? Essas duas pessoas, elas foram fundamentais para as teorias da época, inclusive para os dias de hoje, como a gente deve ter percebido durante os exercícios e durante as aulas, né? Quantas e quantas teorias administrativas hoje, ou funções administrativas, melhor dizendo, elas hoje ainda acontecem dentro das empresas, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a principal preocupação de Taylor ao introduzir a administração científica, né? Qual era a principal preocupação de Taylor ao introduzir, pessoal? Vamos aqui aos slides, né? Aqui o que é que a gente vê nesse segundo slide, né? A administração científica de Taylor, introduzida por Taylor nos Estados Unidos, tinha como principal preocupação, né? O que é que nós temos aqui? Aumentar a produtividade, eficiência no nível operacional da empresa, porque como a gente viu na aula, o Taylor, ele era quem desenvolveu essa administração, conhecendo como as coisas funcionavam na base operacional, né? A questão da tarefa. Então, a principal preocupação dele era aumentar a produtividade dos colaboradores, mas que tivesse eficiência, ou seja, era um trabalho bem feito e que tivesse o aumento da produção naquela parte operacional da empresa, ok? Vamos conferir as respostas de vocês. Primeiro era aumentar a produtividade e eficiência no nível operacional das empresas. O foco também era a divisão do trabalho, as tarefas e separação dos cargos. Beleza, muito completa essa resposta, correta. A segunda pessoa que respondeu, aumentar a produtividade e eficiência no nível operacional da empresa, também está correto, né? As duas estão corretas. A primeira colocou um pouco mais de reforçou mais a questão dele. Muito bem, é isso mesmo, pessoal. Correta essa resposta de vocês, ok? Dando sequência à segunda questão. Taylor enxergou que as empresas de sua época, com o crescimento que vinham obtendo, necessitavam de quê, pessoal? Do que elas necessitavam? De um controle, né? Elas necessitavam de um controle, de um método, de uma gestão, de uma teoria. O que elas necessitavam? Vamos conferir aqui nos slides o que nós tínhamos aqui. Deixa eu ver aqui qual foi o slide de onde a gente estava vendo essa parte. Pronto, aqui. Taylor enxergou que as empresas, né, nessa parte aqui, de sua época, com o crescimento que vinham obtendo, necessitavam de um método de funcionamento, ou seja, era algo técnico e científico que fosse capaz de aumentar a eficiência das empresas. Então ele entendia que as empresas precisavam de um método, né, uma forma que
pudesse fazer com que aumentasse a eficiência, ou seja, que os processos saíssem de forma muito correta. Então, realmente é um método que ele percebeu que as empresas precisavam na época. Então, a questão ela também está correta para o pessoal que escolheu aí método. Questão correta. Vamos à segunda questão. Por que Taylor quis realizar a padronização do trabalho? Vocês ainda lembram o que é padronização? A padronização, pessoal, ela ajuda a reduzir os desperdícios, né? Aumentar a produtividade, porque você tem algo padrão. Era o exemplo que eu citava, por exemplo, da produção de um bolo, né? Se você está produzindo um bolo e você tem um padrão, toda vez que você for realizar aquele bolo, ele vai ter o mesmo sabor e você vai usar as mesmas quantidades e isso vai otimizar a produção, porque você vai fazer uma produção bem organizada, com as quantidades corretas e, consequentemente, redução. Então, o que ele pergunta aqui? Por que Taylor quis realizar a padronização do trabalho, né? Vamos conferir aqui o que nós temos sobre padronização. Nesse slide aqui nós temos a seguinte informação. Taylor percebeu, pessoal, que a necessidade de padronização do trabalho estudou a fundo como as tarefas eram realizadas, principalmente tempos e movimentos necessários, né? Visando estabelecer um padrão para a execução de serviços, e daí ele preocupou-se também com a organização dos locais de trabalho e com o treinamento dos funcionários até em cargos de chefia, né? Até em cargos de chefia. Então, voltando aqui ao slide, realmente a questão da padronização aqui estava ligado a essa questão de redução, né? A necessidade de reduzir, né? Preocupou-se com essa questão de que os serviços eles pudessem ser organizados, né? Vamos conferir a resposta de vocês. Porque estudou a fundo como as tarefas eram realizadas, principalmente tempo e movimentos, necessário visando estabelecer um padrão para a execução de serviço. Show! Preocupou-se com a organização, exatamente, dos locais de trabalho e treinamento dos funcionários, né? Ele quis, segundo aqui, ele quis estabelecer um padrão para a execução do serviço, melhorando a produção e evitando a perda de tempo, fazendo com que haja mais eficiência e agilidade das tarefas. Show de bola, é isso mesmo, correto. Fico muito feliz, pessoal, apesar do material estar, vocês responderem com o material, mas eu acredito que estava muito claro, né, o conteúdo que a gente viu nessa última aula. Quarta questão, visando sempre a melhoria da eficiência na execução das tarefas, Taylor fundamentou sua teoria em alguns elementos, né? Ele fundamentou em alguns elementos. E aí o que é que eu pedi aqui para vocês? Cite todos eles e comente 2, certo? Eu pedi para vocês citarem todos os elementos que ele fundamentou com relação à execução das tarefas e eficiência. E vocês precisariam comentar 2, ok? Vamos conferir aqui quais foram eles. Todos os elementos. Aqui nós temos, né? Foram quantos? Nós temos aqui que ele fundamentou a teoria em alguns elementos. Primeiro, nós temos aqui estudo de tempos e movimentos, né? Nós temos a questão da fadiga humana, especialização do trabalhador, cargos e tarefas, não é isso?
Nós ainda continuamos incentivos por produção, não é isso? Incentivos por produção. Nós temos homos econômicos, nós temos local de trabalho, total padronização e supervisão, ok? Estes aqui foram os elementos relacionados à organização racional do trabalho, em que ele sempre visava a melhoria e eficiência da execução. Então, ele fundamentou sua teoria baseado nesses elementos. E daí você precisaria citar todos esses que eu apontei aqui, e você ia escolher, você iria escolher 2 deles para você comentar, ok? Então aqui vamos ver, estudo de tempos e movimentos, fadiga humana, especialização do trabalhador, aí aqui já citou, né? Cada trabalhador deveria executar somente uma atividade específica, sendo especialista na execução da mesma. Show. Cargos e tarefas, incentivo por produção. Que nós temos mais? Financeiro ao trabalhador. O mesmo padronizaria mais e melhor com as tarefas definidas e treinamento com funcionários, homos econômicos, local de trabalho, total padronização e supervisão. Show de bola. Segunda resposta, estudo de tempos e movimento, fadiga humana, especialização do trabalhador, cargos e tarefas, incentivo por produção, homos econômicos, local de trabalho, total padronização e supervisão, cargos e tarefas, atividade é a atividade a ser realizada, de cargos é o conjunto de atividades, fadiga humana, execução de movimentos desnecessários que levava ao cansaço e diminuía a produtividade. Isso mesmo, pessoal, entendido. É justamente isso que eu estava querendo. Seria citar todos e comentar a respeito de 2. Ok? Show. Quinta questão. Descreva 2 tipos ideias de telho que são praticadas até hoje. Acho que eu errei aqui na palavra. Você iria descrever 2 tipos de ideias, porque ideia sem acento, ainda estou naquele pensamento de ideias com acento, pessoal. Por isso que ficou assim, me desculpem a leitura. Então, você tinha que descrever 2 tipos, 2 tipos de ideias de telho que são praticadas até hoje. Nós temos lá, se eu não me engano, não tenho lembrança agora, mas são, não sei se é esse que são 14 ideias. Então, todas elas, nós temos algumas que elas são praticadas até hoje. Elas são praticadas até hoje. Você teria que descrever 2 ideias de telho que foram daquela época, mas que são praticadas até hoje. Vamos conferir. Aqui nós temos o primeiro período de telho, o segundo período de telho. Nós temos aqui, outras ideias. Elas são, como eu falei, são 14... Não, são 11 ideias, né, que eu trago aqui. 11 ideias de telho praticadas até hoje. Quais são elas? Nós temos aqui... estudar o trabalho dos operários, decompondo-se em seus movimentos, né? Nós temos estudar cada trabalho antes de fixar um modo. Nós temos o que mais? Selecionar cientificamente os trabalhadores de forma com as tarefas que irão executar, né? É a questão até o que eu trouxe aqui na figura é justamente uma seleção de funcionário relacionada a esse quesito aqui, né? Para você selecionar, ou seja, o setor de recursos humanos ele precisa selecionar uma pessoa de acordo com as tarefas que ela tem para ser atribuída, né? Dar aos trabalhadores instrumentos técnicos sobre o modo de trabalhar ou treiná-los adequadamente. Isso aqui também é outra, né? Separar as funções de preparo e as de execução com atribuições precisas e delimitadas também faz parte, porque aqui seria você dividir as tarefas, né? Especializar
e treinar os trabalhadores, tanto no preparo, quanto no controle e quanto à execução, também faz parte. Enfim, pessoal, aí aqui continua, preparar a produção, padronizar utensílios, a gente também tem isso, né? Dividir proporcionalmente, controlar a execução do trabalho, classificar de forma prática e simples os equipamentos, processos e materiais. Enfim, são essas aqui, são ideias que foram criadas por Telho naquela época e que elas são praticadas até hoje na administração, ou seja, nas empresas. E essa você teria que trazer, descrever 2 ideias de Telho que são praticadas até hoje. Vamos ver as respostas. Estudar o trabalho dos operários, decompondo em seus movimentos elementares e complementando, cronometrando, para após uma análise cuidadosa eliminar reduzir os movimentos inúteis e racionalizar os movimentos úteis. Estudar cada trabalho antes de fixar. Essa daqui está correta. Estudar, pessoal, isso aqui pode acontecer mais nas empresas que trabalham como indústria, né? Mas também faz parte. Se elas acontecem até hoje, beleza. Aí nós temos aqui a segunda resposta. Selecionar cientificamente os trabalhadores corretamente, né? Dar aos trabalhadores instrumentos perfeitamente. Aí essa daqui, pessoal, ela não está errada, viu? Essa daqui ela não está errada. Só que como a gente está trazendo para os dias de hoje coisas que são bem praticadas, né? Praticadas até hoje, as duas aqui estão bem inseridas na situação. Essa daqui tá, né? Estudar questão dos operários, como é que é os movimentos dele, fazer um cronograma do tempo que eles estão para poder eliminar e reduzir os movimentos. Tá correta? A gente não vê em todas as empresas, mas existe principalmente na parte de indústria, né? Onde se tem a necessidade de reduzir bastante o tempo gasto e os desperdícios. Então, respostas corretas, ok? Vamos à sexta questão. Qual a diferença entre a administração científica de Telho, prestem atenção, e a teoria clássica de Fayol, né? Quando eu coloquei essa questão, pessoal, fiquei pensando, será que o povo vai entender essa questão? E aqui eu já estou vendo que as respostas elas estão corretas, né? ênfase na tarefa é justamente isso, pessoal, sabe? Principalmente do Telho. A administração científica, a principal característica dela, pessoal, era a ênfase na tarefa. Isso aqui é questão de concurso, de prova, sempre vão perguntar qual que era a principal característica da administração científica de Telho. ênfase na tarefa. Essa era demais, porque a ênfase deles realmente, pessoal, é tanto que o povo fazia até uma ligação, né? Telho, tarefa, Fayol, função, porque vai pensar na questão da questão estrutural, né? Então, realmente, a principal característica da administração científica, como diferença entre a outra, é a ênfase na tarefa realizada pelo operário. Já a teoria clássica caracteriza por ênfase na estrutura, justamente, ênfase na estrutura, né? Que nessa estrutura ele tinha a ideia de que tinha que vir do maior para o menor, tinha que vir lá da gestão, da autogestão, para chegar até o operário. Quanto que Telho desenvolveu o quê? Uma administração entendendo como as pessoas faziam as coisas para organizar e ir subindo. E Fayol chega com a ideia ao contrário. Não, o Fayol, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na estrutura, vamos organizar a empresa pensando do alto da sua administração até o final. Essa foi a teoria clássica de Fayol e a de Telho, ênfase nas tarefas, né? Então, está correta. Vamos a segunda, a colega também, o outro aluno também, mesma,
mesma ideia, então realmente está correta, parabéns, vocês compreenderam o que eu estava querendo na questão, e é isso mesmo, vamos à próxima. E vamos no slide só para não perder o ritmo, né? Questão da ênfase. O que nós temos aqui? Resumo da administração, né? Ó, nós temos aqui nesse slide isso, né? Em razão disso, afirma-se que a teoria clássica possuía a abordagem inversa. A administração científica partindo de cima para baixo, né? Ou seja, da organização para os departamentos. A científica que eu falo aqui é a do Fayol, né? Do Fayol era de cima para baixo. Já a Taylor era a ênfase nas estruturas e nas tarefas, né? ênfase na tarefa. Essa era a ideia do Taylor com relação à teoria, à administração clássica, né? Vamos ver se a gente tem mais ela aqui de forma mais estruturada. Que é o Fayol, um pouco da biografia dele, né? Fayol, as funções, conceitos de Fayol. Vamos voltar lá. A sétima questão, né? E última, né? Descreva 3 princípios. Vou sempre estar reforçando, caso vocês tenham dificuldade. Eu quero que vocês escrevam 3 princípios gerais da administração segundo Fayol, né? Segundo Fayol, quais foram os... diga-me aqui 3 princípios gerais da administração segundo Fayol. Nós temos aqui divisão do trabalho, vamos lá no material. Os 3 princípios gerais da administração segundo Fayol. Princípio da administração para Fayol, né? Os 14 princípios gerais. É esse aqui que é 14, naquela hora eu me troquei, fui falar que tinha sido lá, né? Ó, 14 princípios gerais da administração segundo Fayol. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação, né? Então, esses aqui, nós temos mais para baixo, remuneração, nós temos aqui remuneração, centralização, cadeia de escala, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa, e nós temos a última que é porque ficou aqui no slide, não deu para visualizar. Enfim, os 14 princípios gerais da administração segundo Fayol foram esses. E aí eu pedia para que vocês levassem eles para a gente responder lá as perguntas, né? Nós temos aqui a questão da unidade de comando. O que é que ele dizia? Cada empregado, pessoal, deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única, pessoal. Isso aqui é muito importante. Eu acredito que vocês no dia a dia, no próprio trabalho, possam até identificar esse princípio aqui na administração. Porque imagina que você recebe uma ordem da sua líder de imediato. Ela diz, você tem que fazer isso. Com 15 minutos você está lá, né, executando a tarefa, chega outra pessoa que também tem influência na empresa. Fulano, eu preciso que você faça isso aqui para mim. E aí esse segundo pedido ele é contrário àquilo que você estava fazendo da sua superior, né? E aí você vai ficar, e aí eu faço de quem? A quem eu devo atender? Um disse que uma hora é isso, outro disse que não é, né? Tá muito ligado a essa situação. Tipo, alguém chega, olha, tem que ser feito desse jeito. Aí o outro chega, não é assim não. Tem que ser assim porque eu aprendi assim ou tal e tal. Então, ele trouxe como princípio a unidade de comando, né? Cada empregado deve receber ordem de apenas um superior. E isso é o princípio da autoridade única, para não confundir, pessoal. Porque senão vai confundir o empregado, né? E o colaborador, melhor dizendo, e aí ele vai meio que ficar perdido naquilo que ele está fazendo. Então esse é um dos princípios. Vamos às respostas de vocês. Divisão do trabalho, e aí você
contextualizou, né? Consiste na especialização das tarefas das pessoas para aumentar a eficiência e autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência, né? A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade, significa o dever de prestar contas. Ambas devem ser equilibradas entre si. Disciplina, né? Depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Show de bola. E aí nós vamos ter a resposta da segunda pessoa, divisão do trabalho, disciplina e ordem, né? Ok, pessoal. Colocou só os dois, né? Mas eu até peço que quando eu colocar descreva, vocês podem se estender igual a primeira colega colocou aqui, né? Porque eu digo descreva, escreva eles. Quando eu pedir cite, aí você pode só citar o nome, tá certo? Para não ter dúvida. Até uma pessoa deve ter me perguntado isso no privado. E aí hoje eu estava numa correria e não consegui visualizar as respostas. Mas eu vou das próximas vezes eu vou deixar bem claro isso para vocês não terem dúvida, viu? Mas está correto, tá bom? Então, quando eu pedir para descrever, vocês não apenas citem o nome, mas se aprofunde um pouco. Aí quando eu pedir para citar, é só citar. Só coloca o nome e morreu, igual aqui. Tá certo? Pessoal, foram 7 questões e aqui vamos na... Descreva aqui suas dúvidas, né? Aí nós temos sugestão na questão dos exemplos, quando pede para citarmos, especificar se é algo vivenciado ou fictício. Citarmos. Qual é essa que nós temos isso? Deixa eu checar aqui. Onde é? Cite todos eles e comente 2. Não, realmente aqui, vamos reler aqui. Visando sempre a melhoria da eficiência na execução das tarefas, Telho fundamentou sua teoria em alguns elementos, né? Ele teve um fundamento, aquelas teorias. Cite todos eles e comente 2. O comentar aqui, pessoal, se vocês souberem comentar com as palavras de vocês, beleza. O cite é realmente trazer de lá o tal elemento que ele está pedindo, que é como eu pedi todos, né? E comente. Quando eu falo comente, vocês podem comentar com as palavras de vocês, mas embasado no que está o contexto, né? É isso que eu peço com relação a isso e já tirando a dúvida da colega, né? Onde ela faz essa pergunta, né? Na questão dos exemplos, quando pede para citarmos e especificar se é algo vivenciado ou fictício. É realmente nem vivenciado nem fictício, né? Na verdade é citado o que tem lá no material que a gente viu e comentar é que você vai comentar respondendo aqui aquela resposta daquilo que foi citado. Por exemplo, divisão do trabalho. Você vai dizer, a divisão do trabalho é quando ele pedia que fosse assim assado. E seria isso, comentar e você responder, podendo ser do jeito como está no texto, ou você utilizando alguma palavra, ou você com as suas respostas falando, mas que tenham contextualização com o que está lá, certo? Aí aqui nós temos, a outra disse que não tinha nenhuma dúvida. E pessoal, até esse horário que eu estou fazendo a correção, são o que? 5h51, quase 6 da noite, só 2 pessoas haviam encaminhado essas respostas, né? Eu não sei se o pessoal não viu, não sei o que é que está acontecendo. Enfim, vocês têm, também não está errado, porque eles têm até a meia-noite de hoje para mandar as respostas. Só que aí, responder depois do horário da aula já não é interessante, né? Vocês têm até o horário desse horário agora, porque agora esse momento é o momento em que vocês vão sentar e vão assistir a correção das respostas. Não faz sentido responder depois que eu já tenha feito a correção, certo? Que eu já tenha liberado a aula. Então eu queria pedir para que vocês tivessem esse pouco de atenção,
porque a aula da quinta-feira é uma aula de tirar dúvida, de tutoria, né? E aí a gente alinhou que a gente ia fazer a correção e liberar para vocês, mas aí vocês têm que responder essa atividade antes das 7 horas, quando vai iniciar a aula, porque se você vai 7 horas, pega, ó, eu olhei o material, aí tá aqui as respostas, vai perder o sentido de vocês responderem, né? Eu quero pedir novamente a atenção de vocês com relação a isso. Com relação à prova, pessoal, eu já recebi algumas, né? E aí a gente vai eu vou estar postando a nota ainda, quer dizer, eu vou encaminhar essa nota ainda essa semana. Eu dei o prazo até ontem, porque na quinta passada a gente não teve aula. Lembra que eu alinhei com vocês por conta de uma situação particular, eu não tinha como gravar e liberar para vocês. Aí a gente remarcou, aí sexta-feira a gente teve, que foi justamente quando a gente liberou a atividade valendo a nota. Então, como eu atrasei, consequentemente eu atrasei também o prazo para vocês me devolverem. Então, vocês têm até amanhã para responderem. Quem ainda não respondeu, porque eu não conferi de todo mundo ainda, não sei nem se todos já responderam. Enfim, eu vou checar daqui a pouco e para a gente fazer a correção e disponibilizar a nota. Aí na próxima terça a gente vai ver conteúdo, né? Para a gente dar sequência e vou checar como é que tá o cronograma, que eu não lembro agora exatamente. Para dar sequência aos demais conteúdos que a gente ainda falta ver. No demais, pessoal, quero agradecer a atenção de vocês, a compreensão por vocês terem compreendido aquela e pedir desculpa pela aula de terça-feira. Pessoal, infelizmente, eu gravei a aula cedo, liberei lá no sistema, só que aí, infelizmente, por conta de internet, eu nem consegui me comunicar para vocês para informar isso, né? E também de liberar. E quando eu liberei já era aquele horário, mas aí eu deixei lá a resposta deixei lá a informação para vocês, né? Enfim, acredito que tenha dado tudo certo e vamos que vamos. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no WhatsApp, pessoal. Estou aqui para ajudar, para a gente interagir. A gente precisa interagir mais, conversar mais. Mandem mais sugestões, mais coisas para a gente melhorar a aula. E eu ainda não estou aparecendo porque, infelizmente, o cabelo aqui ainda está grande. A pessoa que faz o corte não conseguiu ainda me atender e eu estou nessa peleja. Estou vendo agora que mais um colega, né, respondeu. Já são 3, né? Enfim, o pessoal está mandando agora que são quase 6 horas. Pois é isso, pessoal. No demais, só tenho a desejar a todos uma boa noite, bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima semana. Abraço, boa noite.